Olá, boa noite. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, envolva as nossas mentes, os nossos lares, os nossos amigos e irmãos, a todos, em muitas bênçãos de luz e de paz. Dando continuidade aos nossos breves comentários do livro Religião dos Espíritos, que é uma obra publicada pela FEB, faz parte da ação Estudando a Codificação, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 15, intitulado Renascimento, que apresenta a questão de número 169 de O Livro dos Espíritos. Mas antes, vamos lembrar a questão de número 132 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Qual a finalidade de aqui estarmos? Qual o objetivo de encarnarmos neste mundo de provas e expiações? E os espíritos deixam muito claro ao dizer que Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer, tem que suportar as vicissitudes, né, as dificuldades da existência corporal. E lembrando que nós, espíritos, encarnamos e reencarnamos muitas, inúmeras vezes. Qual é o objetivo? Progredir, avançar, melhorar, né, a cada encarnação. Por isso que ela não é rapidamente, porque estamos em um processo, e esse processo anda muitas, inúmeras encarnações. Então, nessa questão apresentada no livro Religião dos Espíritos, a questão 169, é perguntado: o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? E os benfeitores respondem: não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase que infinito. Então, a respeito desta questão, Emmanuel, ele inicia os seus comentários dizendo assim: não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Não ficar ali perdendo a oportunidade, porque o que acaba acontecendo? A pessoa está encarnada, mas aí diz assim: eu vou aproveitar a vida, eu vou curtir, né, aquilo que me é apresentado. Aí volta toda a atenção aos valores materiais e deixa de lado os valores espirituais. Vai protelando, vai deixando para depois, para depois, para depois, aí desencarna. E aí se arrepende, olha para trás, porque teve a oportunidade na encarnação de renovação, de melhorar, de avançar, e não aproveitou. E aí Emmanuel prossegue dizendo assim: se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora, reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos, né?
por adubo a falta sementeira de fé e caminha para diante, sem descrer da felicidade. Mas o que podemos entender por aproveitar os resíduos dos sonhos mortos? Né? O que significa esses sonhos mortos? O que acontece é que todos nós trazemos latentes as virtudes, né? As qualidades que estão, às vezes, ali adormecidas, que se encontram ali no estágio que precisa ser despertados, que precisam ser renascidos, burelados, renovados. É essa a proposta que a encarnação nos propõe, de despertarmos essas virtudes, de trabalharmos essa virtude para a conquista de nossa felicidade, que é a conquista do espírito. E aí Emmanuel prossegue dizendo assim: muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas. Meus irmãos, Deus, o nosso Pai, é um Deus de amor, de justiça, de misericórdia. Ele nos ama infinitamente. E aí, o que é que ele fez? O que ele faz? Ele nos oferece a reencarnação, princípio básico do Espiritismo, para que possamos avançar, para que possamos fazer melhores escolhas através do nosso livre-arbítrio e podermos ali estar alinhados às leis divinas, que os espíritos nos lembram na questão 614, ao dizer que a lei divina, que a lei de Deus é a única e verdadeira felicidade do homem. Indica ali o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando nos afastamos das leis divinas, nós nos desequilibramos, nós nos desarmonizamos e aí sofremos as consequências de nossas escolhas equivocadas. E aí Emmanuel prossegue dizendo assim: não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade, que te pede ainda hoje, que te pede ação ainda hoje. Né? Às vezes ficamos perguntando como é que vamos quitar as nossas dívidas? Como é que eu inicio? Emmanuel aqui nos traz essa proposta da caridade. Só a caridade moral, material? Não, a caridade moral, a caridade no sentido da palavra como entendia Jesus. Nos lembra os Espíritos na questão 886, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, né? É trabalhar a caridade em nós. E aprendemos que a maior caridade é aquela que oferecemos a nós, né? Através da transformação moral. Porque quando eu estou no esforço da minha transformação moral, a caridade, ela deixa de ser algo que eu faço para mostrar aos outros que eu estou fazendo, para mostrar às redes sociais que eu estou fazendo caridade, para mostrar a Deus que eu estou fazendo. Porque quando eu estou no trabalho de minha transformação moral, a caridade ela passa a ser sentida, ela passa a ser vivenciada, ela passa a ser exemplificada.
Eu coloco a caridade na ação, no meu dia a dia. É essa a proposta da caridade que Emmanuel também aqui está nos apresentando. E Emmanuel continua e diz assim: o caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito cujas dívidas precisamos solver. Verdade, precisamos resolver essas questões. Todos trazemos um passado de dívidas e não podemos calcular o tamanho da dívida. Não podemos calcular. O que podemos fazer é nos esforçarmos nos dias de hoje para resolver essas questões. Graças à misericórdia divina, nos lembram os Espíritos que Deus nos oferece a bênção do esquecimento do passado. Porque se lembrássemos o que fizemos em encarnações anteriores, sentiríamos certamente muita vergonha. Se certas atitudes que na existência atual a gente lembra de coisas que a gente fez lá atrás e diz, meu Deus, que vergonha, né? Imagine se lembrássemos do que fizemos em encarnações anteriores. Então, Deus é maravilhoso demais, porque Ele nos oferece a oportunidade de voltar a nossa atenção para o hoje, a encarnação da qual nós nos encontramos. E Emmanuel, ele vai aqui finalizar dizendo assim: não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque, a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor cada manhã o sol renascente de cada dia. Ou seja, resolva as suas encrencas no dia de hoje, na encarnação do qual você se encontra, para não arrastar, né, essas encrencas, esses embaraços à loja do futuro, que Emmanuel diz aqui, ou seja, a encarnação futura, lembrando sempre da oportunidade que Deus, o nosso Pai, nos oferece a cada manhã, né? De acordarmos com um desejo firme e forte de renovar as nossas ações, de renascermos a cada dia com atitudes melhores. Cada dia que voltamos, depois de uma noite de sono, quando voltamos ao corpo físico, é uma oportunidade. Estamos ali renascendo, estamos ali tendo oportunidade de fazer daquele dia melhor do que o dia anterior. É essa a proposta que Emmanuel nos convida a refletir do que podemos fazer na encarnação presente, nesse renascimento que Deus, o nosso Pai, nos oferece, né, a cada encarnação, lembrando que estamos todos matriculados nessa grande escola da vida. Somos todos aprendizes, ter a oportunidade de passarmos de ano a cada encarnação, de nos elevarmos na direção de Deus, o nosso Pai. Então, que possamos refletir sobre essas reflexões que Emmanuel nos apresenta, para ali, ao acordar, lembrarmos, né, o que a gente pode fazer de melhor naquele dia, e assim, paulatinamente, a gente vai avançando, fazendo cada dia um pouco mais. Então, meus queridos amigos, esses foram os breves comentários do livro Religião dos Espíritos. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam ao vivo, pelo Facebook, a página do Facebook Aprendiz do Evangelho, também hoje pelo Instagram,
e posteriormente pelos canais de YouTube. Que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus, abençoe a todos. Paz e luz.